crianças! Chegamos na quarta-feira, teremos hoje aula de português e ciências, certo? Vocês irão neste momento abrir o livro de língua portuguesa. Abram na página 51. Abriram? Quero que vocês tenham em mão lápis e borracha. Ok. Muito bem. Crianças, o uso das aspas. Nós iremos estudar sobre o uso das aspas. E o que são aspas, crianças? As aspas são sinais de pontuação e podem servir para destacar o título de uma música, indicar a fala de alguém ou os versos citados de uma música. Vocês voltem lá para a página 38, onde tem o gênero textual notícia. Observem no texto se nesse texto ele tem algumas aspas. Observaram? Tem assim: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. No primeiro parágrafo, vocês perceberam? Tem aspas. Esse trecho, ele está sendo destacado por aspas. Por quê? Porque é um trecho de um poema ou é um trecho de uma música? O trecho de uma música. Portanto, as aspas, elas também o que? Elas servem para o quê? Para identificar o quê? O trecho de uma música, o título de um livro. Então, aqui ela está o quê? Ela está servindo para destacar o trecho de uma música. O primeiro parágrafo tem aspas. Vamos ver se tem mais aspas por aí. No quarto parágrafo, se um pássaro com o bico constrói sua própria casa, por que não me animar a fazer a minha com as minhas próprias mãos? Isso daí ela está o quê? Ela está identificando o que? A fala de alguém. Então, as aspas, ela identificou o quê? Foi identificada pela fala de alguém. Ela indicou a fala de alguém. Também foi usado o quê? Aspas. Vamos ver aí no título se tem outra. Era uma casa muito engraçada, não tinha portas, não tinha nada. Era uma casa de Pororó, era a casa de Vilaró. Também está identificando o que? O trecho de uma música. Temos mais? Sim, no último parágrafo diz assim: participou da produção de disco em que foi gravada a música. Como era o nome da música? A Casa. E também foi identificada pela pontuação aspas, que é por esses bichinhos que é colocado em cima de uma frase, em cima de um nome de um livro ou em trechos de música ou poemas. Crianças, eu quero que vocês peguem o livro de vocês de língua portuguesa, atividades suplementares. Antes de vocês pegarem esse livro, podem pausar o vídeo para dar tempinho para vocês pegarem o livro, certo? Já pegaram o livro? Língua portuguesa, atividades suplementares? Eu quero que vocês abram o livro na página 41. Abriram o livro na página 41? Eu vou ler um texto para vocês e depois eu quero que vocês me identifiquem aonde se encontra, se encontra ou se esse texto tem aspas, certo? Acompanhem comigo a leitura, crianças. Dois amigos e um urso. Dois amigos passavam por um campo quando viram um urso. Um deles saiu correndo, subiu numa árvore e escondeu-se por entre os galhos. Mas a árvore era pequena e não havia lugar para seu amigo. Percebendo que sozinho não podia lutar contra o urso,
O amigo que não teve jeito de fugir resolveu deitar-se no chão e fingir-se de morto. O urso caminhou até ele, que quase morria de medo, cutucou-o com o focinho e cheirou-lhe os braços, as pernas, os olhos e até as orelhas. Mas ele conteve o fôlego e o urso, afinal, foi-se embora. O amigo que havia subido na árvore desceu e perguntou: "Que foi que o urso cochichou quando quase meteu o focinho em seus ouvidos?" "Ora", disse o outro, "aconselhou-me apenas a tomar cuidado para não escolher amigos que fogem quando me veem em apuros." Então, crianças, esse aí conta a história de dois amigos que foram abordados por um urso. Um fugiu e deixou o outro amigo em apuros, né? Uma coisa que a gente não deve fazer. Se estamos juntos, nós temos que correr ou fugir juntos e ajudar o outro. Então, observando esse texto, vocês observam aspas. O texto ele contém aspas? Sim, o texto ele tem um parágrafo, 2, 3, 4, 5. Em quais parágrafos tem aspas? Tem no quarto parágrafo e no quinto parágrafo. No quarto parágrafo diz assim: o amigo que havia subido na árvore desceu e perguntou: "Que foi que o urso cochichou quando quase meteu o focinho em seus ouvidos?" Essa aspas aí, crianças, que está na frase: "Que foi que o urso cochichou quando quase meteu o focinho em seus ouvidos?" Ela está utilizando para destacar o quê? Pense. E depois, juntos, depois eu darei a resposta. O segundo, ora, que já é no último parágrafo, se encontra também aspas. "Ora", disse o outro, "aconselhou-me apenas a tomar cuidado para não escolher amigos que fogem quando me veem em apuros." Então, essas duas aspas que se encontram no texto, dois amigos e o urso, elas estão indicando o que, crianças? As aspas elas foram utilizadas para destacar as falas dos personagens. Quer dizer que aí está falando que os personagens eles estão o quê? Falando. Então essas aspas elas serviu o quê? Para identificar, para destacar, elas foram utilizadas para destacar as falas dos personagens. Então, iremos para a página, voltando para o livro de língua portuguesa, vamos para a página 51. A questão 7, criança. Releia o trecho da notícia que você leu na sessão anterior. Todo o processo ajudou a unir a família. Nós aprendemos que nada é impossível, disse a analista de computadores. As aspas são sinais de pontuação. Identifique para que elas foram utilizadas no trecho. No trecho, criança, elas foram utilizadas o quê? Para deixar uma pergunta para o leitor, para destacar o título de um livro ou para destacar a fala de alguém? Para destacar a fala de alguém. Aí está dizendo o analista, e ainda diz assim, disse analista de computadores. Todo o processo ajudou a unir a família. Nós aprendemos que nada é impossível. Então, a aspas aí ela foi utilizada para destacar a fala de alguém. Então, eu irei marcar o terceiro círculo, certo? A letra B. Marque X nas opções em que as aspas foram usadas com a mesma finalidade do trecho anterior. O primeiro círculo diz assim: "Posso construir minha casa com minhas próprias mãos", disse o artista.
essa frase, ela está tendo a mesma, as aspas, ela está tendo a mesma finalidade do trecho da questão 7? Sim, então vocês irão marcar esse círculo. O nome da canção de Vinícius de Moraes é A Casa. Está marcando o nome de uma canção? Não. O terceiro círculo. Aquela casa é bem diferente, disse o compositor. E continuou, parece flutuar, acaba ficando uma imagem engraçada. Então também eu posso marcar esse círculo, porque está usando para finalidade de destacar a fala de alguém. Agora identifique e escreva por que as aspas foram usadas nos trechos que não foi marcado. Crianças, aqui é a letra B. Eu estou naquela setinha bem embaixo. Diz assim, agora identifique e escreva por que as aspas foram usadas no trecho que não foi marcado. As aspas elas foram usadas para indicar o nome de uma canção. No texto, ela não foi marcada porque as aspas ela foi o que? Utilizada. As aspas foram utilizadas para marcar o trecho de uma canção. O trecho de uma canção, portanto, por isso que ela não foi marcada, certo? Pulando, indo para a página 52. Releia os trechos, observando o uso das aspas. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa música foi lançada pelo poeta brasileiro Vinícius de Moraes em 1980. Vilaró diz que Vinícius cantou a música pela primeira vez lá em sua casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha portas, não tinha nada. Era uma casa de Pororó, era a casa de Vilaró. O que as aspas indicam nesses trechos? Marque um X. Primeiro, ela destaca o título do livro? Indica a fala de alguém? Ou destacam os versos de uma canção? Elas destacam os versos de uma canção, que é a Casa de Vinícius de Moraes e a outra música que Vinícius fez para Vilaró. Então, bem embaixo tem o que significa, o que indica aspas, que são sinais de pontuação que podem servir para destacar o título de uma música, indicar a fala de alguém ou os versos citados de uma música. Leia os trechos abaixo e aplique aspas nos locais corretos. Além da canção, a casa Vinícius de Moraes compôs várias outras, como o pato, o relógio e as borboletas. Então, crianças, onde nós iremos colocar as aspas? Crianças, na página 51, a 9, diz assim: leia os trechos abaixo e aplique aspas nos locais corretos. Além da canção A Casa, Vinícius de Moraes compôs várias outras canções, como o pato, o relógio e as borboletas. Aonde que eu uso as aspas aí nesse trecho? Eu uso A Casa, porque é o título de uma música de Vinícius de Moraes, o pato e o relógio, porque também são obras de quem? De Vinícius de Moraes. Então, a casa, o pato e o relógio foram o quê? Foram escritos por Vinícius de Moraes. Então, tá marcando o quê? O trecho de uma música, o trecho de outra e o trecho de outra música. Então, eu uso aspas nessas três palavras.
A outra, na canção As Borboletas, há o seguinte trecho: borboletas brancas, alegres e francas. Também é um poema. Então, aqui, As Borboletas é o título de um texto. Borboletas brancas são alegres e francas. Também é um trecho de um texto, não é, crianças? Então, As Borboletas é o título do texto e aqui foi tirado do texto um trecho. Então, foi o que? Utilizado aspas, certo? Outra. As aspas, crianças, elas são o quê? Elas são usadas na fala de alguém, no trecho de um texto ou versos de uma canção, no título de um livro. Então, quando eu digo assim, A Caixa de Jéssica é um livro muito bom. A Caixa de Jéssica é o título de um livro. Então, eu coloco aspas. Se eu disser, O Menino que Quebrou o Tempo é um livro muito bom. Onde eu coloco aspas? O Menino que Quebrou o Tempo. Então, quando eu digo, as crianças perguntaram, quando vamos para o parque? Então, onde que eu uso aspas? Quando vamos para o parque. Em cima, eu destaco a frase, quando vamos para o parque. Por quê? Porque eu estou identificando que a fala de alguém, certo? Já li muitos livros, mas o meu preferido é O Pintinho que Nasceu Quadrado. Então, também eu estou identificando o quê? O título de um livro. Então, eu usei o quê? Aspas. Então, a aspas, ela tem essa finalidade. Ela tem a finalidade de quê? De indicar o título de um livro, a fala de alguém, o trecho de um texto ou versos de uma canção. Eu posso usar aspas. E o que é uma aspa? A aspa é um sinal de pontuação. Ficamos hoje por aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Espero vocês na quinta-feira. Até breve.